Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora sim. É costume, um bom costume, que nos nossos recolhimentos sempre tomemos como ponto de partida da nossa reflexão o Evangelho. E assim deve ser também na nossa vida diária, porque o Evangelho é a grande referência para a nossa conduta, é o vademecum que devemos consultar sempre para saber como devemos agir, como viver uma virtude, porque o Evangelho nos mostra como Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, viveu aquela virtude, aquele aspecto da vida cristã. Eu sou o caminho, nos diz. Por isso, agora que nós vamos tratar sobre o tema da generosidade, nada melhor do que começar trazendo aqui a nossa meditação diversos pensamentos do Evangelho a esse respeito. Em primeiro lugar, um pensamento sobre a generosidade de Deus Pai. Tanto amou Deus ao mundo, escreve São João, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre Jesus, o próprio Jesus que diz: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E diz Jesus, dirigindo-se a nós: Mestre, perguntou-lhe um jovem, qual é o primeiro mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Pois bem, nestes três exemplos que acabamos de ler e tomar como início da nossa reflexão, há uma palavra que, já reparamos, se repete e que responde ao que nós nos perguntávamos nesta meditação. O que é generosidade? E a resposta é: generosidade é amar. Amar, uma palavra muito controversa, uma palavra muito falada e pouco compreendida. Em sulco, São José Maria nos esclarece o que significa amar. Amar é não albergar senão um único pensamento. Viver para a pessoa amada, não se pertencer.
estar submetido venturosa e livremente, com a alma e o coração, a uma vontade alheia e ao mesmo tempo própria. Amar é viver para outro, é viver para querer bem, agradar, fazer o que torna feliz essa pessoa. E em caminho nos esclarece também qual é a medida do amor. Senhor, que eu tenha peso e medida em tudo, menos no amor. O amor é querer bem e o bem dos demais, que não tem limite, que não tem medida, que é generoso por isso. Porque quando amamos de verdade, nós não colocamos limites, nós não condicionamos o nosso amor. Eu te amarei enquanto eu estiver com saúde, ou enquanto você estiver bem, enquanto não brigarmos demais, eu te amarei durante 15 anos. Não, o amor é uma entrega, é uma doação total, porque quando se ama, tudo compensa. E amar, nós fomos feitos para amar nesta vida. Deus é amor. E quando Deus criou o homem na sua imagem e semelhança, significa que também nos criou para amar, para doar-se, para entregar-se. E o que eu amo? Porque o amor sempre é dirigido a alguém. Não digo que se ama algo, porque não se ama nas coisas. As coisas nós queremos para nós. Quando nós amamos alguém, porque nós queremos tornar feliz aquela pessoa. Então nós amamos alguém. Sobretudo, o nosso grande amor. O homem sempre procura um amor que seja o cume, a raiz, o ponto para onde tende todo o seu amor. Um amor que seja um prioritário. E a gente pode se amar. Pode amar a uma outra pessoa, pode se amar a si mesmo, que aí seria um amor também desviado, ou podemos amar a Deus. Amar a Deus é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar com prioridade. Amar sobre todas as coisas, que significa que eu não meço esforços para agradar a essa pessoa, para agradar a Deus, que passo por qualquer dificuldade, fadigas, etc. Sou generoso na medida em que não coloco limites. Sou generoso na medida do meu amor. Acontece que todo o amor humano, quando eu quero uma pessoa, sempre há algo de egoísmo, que eu sempre procuro algo daquela pessoa. Porque ela é simpática, porque ela me faz bem, porque ela me agrada, porque ela, enfim, ela torna a minha vida mais fácil, ela me completa. Sempre há algo pessoal. E quando nós amamos a Deus, sim, lógica, amamos a Deus, Ele é que nos completa. Mas nós, quando amamos a Deus, esse é um amor desinteressado. Eu me entrego a Deus. Me entrego a Deus. E na medida em que eu amo a Deus, eu posso amar com o amor de Deus a todas as outras pessoas. Ou seja, quando o meu amor a uma pessoa passa pelo amor de Deus, aí é um amor generoso, é um amor sem limites, é um amor incondicional, é um amor que não procura uma retribuição. Isso é a generosidade. Colocando Deus em primeiro lugar, porque Deus é, de fato, o primeiro da nossa vida, poderemos amar tudo o resto. Se nós procuramos um consolo em algo que não seja Deus, não o conseguiremos. O consolo, esse completar-nos, a nossa felicidade está em Deus. E o resto tem que ser amado por Deus. E há dois aspectos a considerar antes de
passar, diríamos, ao plano concreto da generosidade. Jesus indica no Evangelho uma ordem em que nós devemos amar. Quando nos diz: quem deixar pai, mãe, filhos, terras por causa de mim, receberá a recompensa na vida eterna. Quer dizer, que nos coloca, como dizíamos agora, o amor de Deus acima de todos os amores mais nobres que podemos ter na terra. Aliás, que nós tornamos os amores na terra, os tornamos amores limpos, amores nobres, amores desinteressados, quando nós os amamos porque Deus os ama. Quando nós os amamos porque Deus os ama, com o amor de Deus. E então o nosso amor torna-se generoso, sem limites, porque essa pessoa acaba sendo, quer dizer, uma pessoa divinizada. O amo, não me importa se tem defeitos ou não tem defeitos, se me agrada, se ficou velha, se está nova, não me importa se o meu filho é como eu queria ou como eu não queria. É um filho de Deus, é uma criatura de Deus, é alguém que é amado por Deus, e por isso eu o amo. E, por outro lado, podemos pensar que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, porque não nos sentimos atraídos por outros amores. Você pode sentir-se mais atraído pelo amor à sua esposa do que pelo amor a Deus, pelo amor aos seus filhos, que os vê, com Deus que não se vê. Mas vejo que o amor não é medido pela sensibilidade, porque eu me sinto mais atraído ou não. O amor é dirigido pela nossa vontade, pelas nossas escolhas. Eu amo aquilo que eu escolho. Eu amo aquilo que eu quero profundamente, não? Que me sinto atraído. Então, amar a Deus significa querer o que Deus quer. Amar a Deus significa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que amemos os outros. Então, os outros, nós dignificamos o amor. Aí que somos generosos. É por isso, quando a Deus se entende que o casamento é indissolúvel e se esforça para superar as crises que aparecem de fato num casamento. Por isso, quando se coloca Deus acima de tudo e ama os outros por Deus, eu não espero uma retribuição das pessoas, porque eu não amo por causa de que eles me devolvam aquele favor que eu fiz, mas eu amo porque eu amo. Eu dou a vida, eu amo porque amo a Deus. O amor de Deus nunca se apaga. O amor de Deus é generoso. O amor de Deus, a generosidade que vem de Deus, nunca se obscurece. Não suprime os amores nobres e limpos, mas os dignifica. Nos ajuda a ser generosos. Sempre quando o amor humano procura um interesse, é mesquinho, é egoísta, a generosidade se vê limitada pelos meus interesses, pelo meu egoísmo. Portanto, vemos que a generosidade está unida ao amor. Está unida ao amor. E generosidade significa nunca dizer basta. Nunca dizer basta. E isso só se diz, não se diz basta só quando se ama. Puxa, mas você não vê que seu filho uma vez e outra vez está desobedecendo? Como você ainda o acolhe? É meu filho, não é? Mas como você tem essa pessoa já várias vezes, ele te enganou, várias vezes ele te mentiu, mas é meu amigo.
A generosidade vem do amor verdadeiro. Como diz Santo Agostinho, diz que naquela dois amores, duas cidades, dois amores construirão duas cidades. O amor de Deus, que vai até os céus, e o amor próprio. O amor próprio, o amor de si, o amor egoísta. O amor egoísta, a sua generosidade, por dizer de alguma maneira, a generosidade vai até onde vai o egoísmo. Ou amamos a Deus, ou nos amamos a nós mesmos. Ou colocamos Deus como prioridade, e assim amaremos os outros com o amor de Deus, generosamente, ou nos colocamos a nós mesmos e as nossas coisas. E amamos a nós mesmos e amamos os outros na medida em que satisfazem os meus desejos, os meus interesses, na medida em que eles me beneficiam, em que eu ganho alguma coisa. Um egoísmo que é o assassinato do amor, a morte do amor. Olhemos novamente para Cristo. Como é que em Cristo se manifesta essa generosidade? Bom, em primeiro lugar, se manifesta a generosidade no seu amor a Deus. E é a nota que destaca na sua vida aqui na Terra. Ele tem como propósito, como finalidade, fazer a vontade de Deus. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai, daquele que me enviou. Eu sempre faço o que é do agrado de meu Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua, diz no Horto das Oliveiras. E por isso nós pedimos para ser generosos, seja feita a tua vontade. E vemos até onde o conduziu até dar a sua vida, até morrer. E agora podemos perguntar-nos até onde nós vamos nas nossas demonstrações do amor a Deus. Nós somos filhos de Deus. E um filho de Deus tem que relacionar-se com Deus como um filho se relaciona com seu pai. Eu procuro manter esse relacionamento com Deus e corresponder ao que Ele me pede. O que espera Deus de mim neste momento? Que cumpra com o meu dever. Eu tenho momentos, se eu amo a Deus, para estar com Deus, para saber o que Deus espera de mim. Não é verdade que, às vezes, assim como nós somos muito generosos para a realização de atividades humanas, materiais boas, não temos pressa na hora de sentarmos à mesa, não temos pressa na hora de um tempo de descanso, assistir um filme, uma série, não temos pressa quando estamos conversando com os amigos. Quanta pressa nós manifestamos para rezar o terço, ou para fazer um tempo de leitura diário, ou ler o Evangelho, ou como ficamos nervosos, impacientes, quando a missa demora mais do que nós esperávamos, quando a homilia do padre. Será que isso é amor? Será que isso é generosidade? Como às vezes a nossa generosidade vai até não cometer um pecado mortal. Confessar uma vez por ano. Mas, e além? Amar, a generosidade leva a não querer ofender Deus, a não querer desagradar, a não querer fazer o que desagrada a Deus.
a confessar, porque na confissão está o perdão de Deus, mais vezes por ano, sempre que sentimos, ou quando percebemos que Deus não ficou desagradado, ou alguma coisa nossa o desagradou. E as missas dominicais, eu cumpro. Somos os cumpridores. Eu sempre vou à missa aos domingos. Às vezes chego atrasado. Isso é generosidade. Eu vou nesta missa que é a mais curta. Isso é generosidade. Eu não vou à missa durante a semana porque não está mandado. Isso é generosidade. É isso que nós fazemos com alguém que amamos. E o trabalho? São José Maria dizia que os filhos de Deus no Opus Dei, ao realizar o seu trabalho, já procuram não cumprir, mas amar, que significa exceder-se no sacrifício, que significa generosidade. Eu cumpro o meu trabalho profissional, eu tento fazê-lo bem feito. Não porque o chefe vai me pedir, mas porque Deus aceita um trabalho bem feito, só você pode oferecer a Deus. Estou esperando que dê a hora de sair do trabalho, ou às vezes fico mais tempo no trabalho porque durante o dia perdi o tempo. Cuido das pequenas coisas, sou generoso, vou além. Vou além. Em casa. Em segundo lugar, o amor de Deus, a generosidade de Cristo se manifesta na disponibilidade para os demais. Entrou Jesus em Cafarnaum e um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Pronto. Jesus vai descansar com os seus discípulos, porque, diz São Marcos, eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas muitos o seguiram. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E assim, muitas outras vezes, Jesus está disponível para os demais. O que sai da nossa boca quando alguém nos pede: olha, você poderia fazer este favor para mim? Claro, com prazer. Olha, gostaria, mas não tenho tempo. Mas olha, só pode ser como a minha disponibilidade, sobretudo para o próximo, aqueles que são próximos, disponibilidade em casa, disponibilidade para ajudar em casa, para fazer as coisas em casa, disponibilidade na educação dos filhos, disponibilidade para os demais, para escutar, para ouvir, para interessar-me pelos problemas das pessoas. Eu escuto mais do que eu falo, ou falo mais do que eu escuto? Disponibilidade. Lembro de cumprimentar as pessoas pelo seu aniversário. Lembro de que alguém está passando por um bom momento. Enfim, generosidade, esquecimento próprio. Generosidade é estar mais olhando para os demais, porque olhamos a Deus, olhamos para os demais, do que olharmos para nós mesmos. A generosidade diríamos, é a cor da vida cristã, porque é a cor do amor. Se não há generosidade, há mediocridade, há cumprimento das coisas, há cálculo. Isto me convém, não me convém esta pessoa, não me convém este trabalho ou aquele outro. Pensar em nós. Já fiz a minha parte.
A generosidade abre horizontes. A generosidade tem essa palavra mágica que é mais. 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 Nos ajuda a ter um coração grande, a ser magnânimos, onde entrem todas as pessoas. A generosidade nos leva também a ter alma grande, sermos capazes de ser sensível às preocupações dos outros, sensível aos problemas do mundo, da sociedade, dos demais. Alma grande. E significa ser generosos porque implica esquecermos de nós mesmos. Amor a Deus e disponibilidade para os outros. E o resumo dos mandamentos e o que é a generosidade é o que constitui a santidade. É o último ponto que nós vamos meditar. Salvador Canals conta no seu livro Reflexões Espirituais um episódio. Conversava com um rapaz sobre a vida cristã, sobre empenhar-se por vivê-la, empenhar-se em levá-la a sério. E o rapaz respondeu: não posso viver como me diz, porque eu sou muito ambicioso. E ele lembra que respondeu: escuta, tens diante de ti um homem muito mais ambicioso do que tu. Um homem que quer ser santo. Minha ambição é tão grande que não se contenta com nenhuma coisa da terra. Ambiciono Jesus Cristo, que é Deus, e o paraíso, que é a sua glória e a sua felicidade, e a vida eterna. O desejo de santidade é o que abre esse leque das possibilidades, como uma luz que se espalha e nos leva a ser generosos. O santo é aquele que se dá a si próprio. O santo, pela sua generosidade, é o que segura o mundo como as colunas do mundo. O santo é quem muda a sociedade, é quem transforma a sociedade. Encaminhou, nos diz São José Maria, um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Por quê? Porque o santo, que procura a santidade como ideal de vida, tendo como modelo Jesus Cristo, que nos amou até entregar sua vida por nós, que teve como marca da sua vida a generosidade, sempre tem o santo como Cristo, essa palavra na frente dos seus olhos. Mais entrega, mais dedicação, mais ajuda, generosidade. Terminamos recorrendo a Nossa Senhora, modelo de generosidade. Quando se abre a vontade de Deus na Anunciação, quando esquece-se de si mesma, vai buscar visitar a sua prima, Santa Isabel, que estava precisando dela. Quando, enfim, colabora com Cristo na redenção. Maria, pedimos que nós também tenhamos a generosidade para dizer sim a Deus sempre e poder assim dizer sim aos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
exame. Ato de presença de Deus. Considero que para gozar da felicidade plena nesta vida e do prêmio futuro no céu, tenho que corresponder com amor generoso, sem cálculos nem mesquinhez, ao que Deus me pede. Jesus ensinava que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Estou decidido a seguir o ideal cristão com grandeza de alma, com generosidade, sabendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Fico satisfeito com cumprir o mínimo das minhas obrigações? Ou tenho o que São José Maria chamava alma de artista, que sempre aspira a fazer mais e com mais perfeição? Compreendo que a paciência é um reflexo do amor e da generosidade do coração e que as dificuldades cotidianas perturbam mais as almas que são egoístas e centradas em si mesmas do que as almas generosas. Esforço-me para agir com paciência em todas as coisas, sem me deixar abater, nem perder a paz pelas contrariedades interiores ou exteriores que vão surgindo no dia a dia. Queixo-me com frequência das contrariedades, perco a paciência com os que me cercam. Por outro lado, percebo a infinita paciência que Deus tem comigo. Sei aceitar pacientemente as minhas próprias limitações e fraquezas. Esforço-me para melhorar, lutando sem afobação, sem inquietação, passo a passo, começando e recomeçando humildemente, sem me deixar vencer pelo desânimo. Em vez de me queixar ou de me comparar com outros, procuro agradecer a Deus as possibilidades que me dá de crescer sempre mais na bondade, no amor e nas virtudes, sejam quais forem as circunstâncias ou dificuldades da vida.
Sou agradecido também em relação ao próximo. Reconheço especialmente as coisas boas que recebo dos que estão mais perto de mim, familiares, amigos, colegas. Sei mostrar delicadamente este agradecimento. Estou disposto a colocar as necessidades do próximo, em primeiro lugar as dos meus familiares, por cima do meu comodismo e das satisfações puramente pessoais. Animo outras pessoas a serem generosas para fazer o bem. Colaboro em atividades que promovem a elevação social dos mais desfavorecidos, a formação da juventude, a cultura cristã, o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana desde a sua concepção. Estimulo meus conhecidos a colaborarem também economicamente nesses apostolados. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aprofundar no amor significa aprofundar nas suas manifestações. E para isso, nada melhor do que voltar-nos para a exposição que nos faz
São Paulo, no capítulo 13º da primeira epístola aos Coríntios. Depois de dizer que sem caridade, sem amor, de nada serve a fé, o dom de línguas, ou da profecia, ou as maiores penitências, nos diz: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavras em que nos levam a concluir: a caridade é generosa. Mas viver todas estas características, diremos, da caridade não é muito difícil. É que a caridade é como uns vasos comunicantes. Quando se vive uma destas aspectos, se vivem também, ou se vai vivendo os outros. Mas vamos ver, só para encaixar neste plano de fundo, vamos encaixar a virtude, a primeira característica que São Paulo nos fala, que é a paciência. A caridade é paciente, desde o ponto de vista de generosidade. Quando se fala de paciência, normalmente as pessoas costumam dizer: eu preciso ouvir sobre esse tema. Olha, isso é o que me falta, é o que eu gostaria de ter. Mas, e é verdade, mas entendemos o que significa paciência. A paciência se define como a arte de sofrer por amor. Ou dizer, é a arte de sofrer porque se sofre por amor. Quando se sofre por amor, ou se sofre de alguém que nós amamos, aquele sofrimento não nos revolta, aquele sofrimento não nos abate. Quando se sofre por amor, os fracassos, os projetos que não deram certo, os nossos defeitos, que se manifestam constantemente, eles não conseguem abalar o nosso interior, o nosso estado interior, porque somos pacientes, porque sofremos por amor. E quando se sofre é por amor a Deus, quando Deus está por trás de tudo isso, aí que nós recebemos de Deus essa força para ser pacientes diante de qualquer tribulação. Tudo posso, diz São Paulo, apoiado naquele que me dá a força. Sofrer por amor, quando diz respeito aos outros, porque os outros são diferentes de nós, porque pensam de modo diferente, porque cada cabeça é uma sentença, porque todos têm, cada um, o seu ritmo, os seus gostos, as suas preferências, e a paciência nos leva a saber adaptar-nos, a saber conviver com essas diferenças das pessoas, com os seus defeitos, repetidos uma e outra vez. A paciência, saber sofrer. A paciência não é, portanto, uma atitude, digamos, de
de resignação. Que paciência que eu preciso ter com você. Isso não é paciência. É resignação, renúncia, que paciência, porque não consigo fazer o que eu gostaria. Não. A paciência é uma atitude interior, permanente, de abrir mão de tudo o que for possível, de ceder em tudo, de saber adaptar-nos a tudo, por amor. Por amor. Também, a paciência não é uma atitude como os antigos filósofos estoicos, uma espécie de imperturbabilidade, uma insensibilidade perante o sofrimento físico, diante das circunstâncias, de alguém que não se toca. Tudo isso não me afeta. Ou como os faquires, né, da Índia, que deitam sobre pregos, e por um exercício mental, né, como que se isolam da dor. Não isso, não é não sofrer. É encontrar um sentido ao sofrimento. Ver que o sofrimento não é algo inútil, não é uma perda, não é um fracasso, não é um mau negócio. Que sofrer faz sentido. Como Cristo sofreu. E São Tomás, quando fala da paixão de Cristo, nos diz que a paciência foi a principal virtude que ele viveu na hora da paixão e na hora da cruz. Sofreu com paciência. Ele sofria, não se revoltava, porque tudo aquilo tinha um sentido, tinha uma finalidade. Todo esse sofrimento era uma coisa útil. Sofria para salvar-nos. Não sofria, amava. Quando se transforma o sofrimento em amor a Deus, e por Deus é saber que Deus quer esse sofrimento para alguma coisa. Quando nós vemos que o sofrimento que nos dá nossos próprios defeitos, que Deus quer aquilo para que sejamos mais humildes, para melhorar a convivência com os outros, para ir lixando, polindo as arestas dos nossos defeitos. Então, o sofrimento faz sentido. É como alguém, um boxeador que para treinar, treina com alguém que é péssimo, ruim. Não melhora nada. O que se diz no tênis, que você tem que jogar com alguém como você, ou melhor, para assim, com essa dificuldade, ir melhorando. Da mesma maneira, o sofrimento amadurece. O sofrimento nos dá uma ideia do que nós somos, né? E o sofrimento nos dá toda essa paciência, esse amor, para saber suportar e amar essas circunstâncias adversas que aparecem na nossa vida. Por isso, São Paulo nos diz, não adianta ter uma fé, se você depois perde a paciência diante de uma dificuldade, já não tem mais fé. Isso não é fé. Não adianta fazer grandes atos de desapego, de fazer milagres, se não tem paciência. A caridade é paciente. A caridade ama, transforma o sofrimento em amor. Acha gosto, então, em ter paciência. Por isso, Santo Tomás diz que só o amor é a causa da paciência verdadeira, autêntica. Às vezes, assim vemos como é mal entendida esta grande virtude. A paciência se entende como uma pia. Uma pia que tem o ralo, tem o tampão. E você abre as torneiras, a água
vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e quando chega o momento que transborda. Assim se entende a paciência. Olha, esgotou a minha paciência, como se eu tivesse um limite, uma capacidade. Esgotou, acabou a minha paciência. Olha, chega um momento em que a paciência não dá mais. A paciência é uma pia sem tampa. E quando você abre as torneiras, a água vai escoando pelo ralo. Por isso que a paciência nunca se esgota. A paciência nunca se cansa. A paciência, por isso que é amor. É essa capacidade de saber neutralizar, amortecer e transformar aquilo que provoca sofrimento. A pessoa paciente não suporta, não tolera, não aguenta, ama. Vê em tudo aquilo um motivo de perfeição, de aperfeiçoar-se, um motivo de crescimento. As crianças que gritam, vamos pensar em grandes obstáculos, grandes sofrimentos, o dia a dia. As crianças que gritam, o desentendimento no trabalho, a pessoa que trabalha com um colega nosso, uma pessoa amiga que é muito diferente de nós, e precisamos fazer todo um esforço para amortecer, para acolher, para adaptarmos a essa pessoa. E aqui vale a máxima, de São Paulo, para perseverar no bem. Uma máxima que tem 3 aspectos: pacientes na tribulação, constantes na oração, alegres na esperança. Bem unidas. Seremos pacientes na tribulação se somos constantes na oração. E se temos esperança, que é saber, a esperança é confiança, certeza do prêmio e do triunfo. E isso nos dá alegria. O cardeal Ratzinger, antes de chegar ao papado, como Bento XVI, dizia: a paciência é o rosto cotidiano do amor. Nela, a fé e a esperança também estão presentes. Porque sem a esperança, que vem da fé, a paciência seria apenas resignação. E poderia, o dinamismo que a faz ir além do esforço de suportar uns aos outros, para ir ao esforço de ser uns o suporte dos outros. Perderia, o dinamismo. A paciência nos faz não suportar uns aos outros, mas ser o suporte uns dos outros. Nosso Senhor indica também a paciência como uma condição para o autodomínio. Com a paciência possuireis as vossas almas. Por quê? Porque a impaciência, experimentamos todos os dias, é descontrole. E por que nos descontrolamos? Nos descontrolamos porque não temos o autodomínio. Porque as paixões são mais fortes do que a nossa vontade. A nossa ira não está domada, controlada. A nossa impulsividade funciona quando quer. A precipitação, a falta de reflexão, tudo isso nos tira o comando das nossas ações. Tudo isso procede do egoísmo. Quando alguma coisa ataca nosso egoísmo, nosso comodismo ou nosso orgulho, nos ofende, perdemos o controle e somos impacientes. Ou reclamamos, ficamos indignados, etc. Então, como ir ganhando a paciência? Como ir ganhando esse autocontrole? Esse adaptar-nos, esse amar?
o que nos contraria? Bom, primeiro, acostumar-se a calar. Já sabemos, como diz São José Maria em Caminho, de falar, te arrependerás muitas vezes. De calar, quase nunca. Calar. Saber mentalizar que quando estamos indignados, quando estamos irritados, não é o momento de corrigir, de responder, de dialogar, porque não vamos dialogar, só vamos discutir, vamos polemizar. É o momento de calar. Não tirar satisfações quando estamos irritados, quando estamos dominados pela cólera, pela ira, pela raiva. Seguir o conselho de São José Maria em Caminho. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. E teremos dado um passo na virtude da paciência. E aqui nos fala outro segundo aspecto, ou segunda estratégia, ligado à primeira. Saber esperar. Calar e saber esperar. Esse é o verbo, né, que se destaca neste conselho. Esperar. Agora não. Esperar. Depois. É como não vamos arrancar o fruto e não vamos colher nada. Esperar. Esperar que a temperatura desça, baixe. Esperar também com os filhos. Esperar. Não só esperar de hoje para amanhã. Esperar que as pessoas amadureçam, que cresçam. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem a sua velocidade, que não é a nossa. Às vezes nós queremos ser regentes de orquestra, em que todos têm que ir ao compasso da minha batuta. Não, não somos regentes de orquestra para que todo mundo toque a música, segundo o nosso ritmo. Somos músicos que têm que entrar em sintonia com os outros, sob a batuta do maestro, que é Deus. Temos que saber entrar em concerto, em sintonia com as pessoas da família, com as pessoas do trabalho, com os nossos amigos. Quando estamos em algum local, na escola, no trabalho, na universidade, onde for, entrar em sintonia. Que sabe, o conselho do apóstolo Santiago, um conselho que é inspirado por Deus. Sede pacientes, irmãos. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva temporã e a tardia. Tende também vos paciência e fortalecei os vossos corações. Paciência, saber esperar. Não é pouca ciência. Saber esperar. Esperar que que está trabalhando conosco, que aprenda, saber esperar, que amadureça, saber esperar, que passe essa tempestade que está atravessando, depois saber esperar. E depois, em terceiro lugar, calar, esperar, saber falar. Saber falar. Porque quando estamos dominados por alguma dessas paixões que nos tornam impacientes, não conseguimos falar as coisas de um modo caridoso. Até podemos falar as coisas com verdade. O que eu falei é tudo verdade. Mas faltou caridade. Então essa verdade ficou desfigurada. Foi uma verdade
que não ilumina, é uma verdade que fere. Quando a paciência, a verdade, junto com a caridade, ilumina, ajuda. E para que as nossas palavras sejam verdadeiras e caridosas, pacientes, portanto, falar primeiro com Deus. Como é? Falar com Deus. Porque senão ficamos remoendo por dentro aquilo que nos ofendeu, aquilo que a pessoa nos falou, o outro tal, e depois eu vou falar, eu vou dizer assim, remoendo. Não, vamos falar com Deus. Para saber como devo eu falar. Que palavras, para não faltar a caridade. E assim, falaremos com toda essa luz da caridade e a luz da verdade. Falar com Deus. Por isso, como é importante essa oração, esses momentos diários, momentos, minutos, para conversar com Deus, para passar tudo isso, me aconteceu isto, eu fiquei irritado, será que eu tinha razão, eu falei isto, será que deveria ter feito isto, deveria ter esperado, isto que me preocupa, conversar, despachar com Deus, como se fala com um amigo, com um pai. Isso é o que nos ajudará. Crescer na paciência. Santa Teresa explicava em poucas palavras a eficácia da paciência. E de onde provém? Diz uma poesia muito conhecida. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Vai jogando com estes dois termos, Deus. Quem tem Deus, quem está com Deus, sabe que tudo o resto passa. Uma dificuldade, um mal-entendido, qualquer coisa, tudo isso que nos ofende, tudo isso passa. Só Deus fica. Quem tem Deus, tem tudo. E quem tem Deus e sabe que tem Deus, sabe que tem tudo, vive a paciência. Com a paciência, vemos aquilo que nos aborrece de uma outra maneira. Caminho nos diz, não digas essa pessoa me aborrece, pensa, essa pessoa me santifica. Esse comentário que me deixa impaciente, essa demora para que um assunto saia, é uma oportunidade para eu crescer nas virtudes. Ou seja, se nós vemos as dificuldades, os obstáculos, como desafios que Deus nos coloca, pequenos obstáculos que Deus nos coloca para que nós pulemos e assim melhoremos a nossa performance espiritual, vamos adquirindo essa paciência, vamos aprendendo a esperar, aprender a adaptar-nos, aprender a, enfim, a saber falar com jeito. Bom, a paciência, a convivência. Quanta paciência que nós temos que exercitar, porque as pessoas são diferentes de nós. E não é que sejam piores, são diferentes. Então, nós podemos irritar-nos com as pessoas, impacientar-nos, eu não quero ouvir mais, ou aprendemos. Porque essa pessoa tem um outro modo, outra maneira de pensar, de falar, outro ritmo, reage de um modo que não é o meu. Ou eu aprendo, ou eu me irrito. Ou adquiro paciência, e paciência porque é amor, acabo admirando também, e vendo as coisas boas que essa atitude tem e que essa pessoa tem, ou eu me irrito. Nós queremos, com certeza, nós queremos ganhar em paciência, ser pacientes.
Vamos terminar. Olhando para Nossa Senhora, que a invocamos como Rainha da Paz. Rainha da Paz, que a paz vem da paciência. Rainha da Paz, rogai por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.